Eu acredito que haverá pessoas despertando com estas palavras de hoje. E eu espero que uma delas seja você. Eu quero iniciar mostrando uma experiência minha, né? E que vai ser muito valiosa, acredito, e em algumas fases iniciais, para que a gente possa chegar ao exato momento de receber aquilo que nos é direito receber no dia de hoje, principalmente a você que está dedicando esse espaço, esse momento, para poder ouvir com atenção estas palavras. Há um tempo atrás, eu estava fazendo algumas reuniões com um pequeno grupo de pessoas. Essas reuniões que nós denominamos Templo Vivo de Deus, e para aqueles que assim são, templos vivos de Deus, né? Nesse momento, sinto a presença de cada um deles aqui, nesse instante, nessa live, né? Nesse local, nós costumávamos chegar, abrir a porta e a Irmandade vir e ali receber. Todo mundo sentava, todo mundo ficava à vontade e a gente começava a falar de coisas espirituais, né? Palavras espirituais. Num determinado momento, a visão que me foi passada foi que eu chegava sozinho nesse local. Abri a porta e fui ali, naquela região à frente, onde falava, né? Ali onde é tipo o altar. E ali eu geralmente sentava numa cadeira. Nesse dia, na visão, eu entrei, sentei nessa cadeira, fiquei em silêncio e comecei a observar e vi que aquela Irmandade começava a chegar, começava a se adentrar. E eles eram muito semelhantes um ao outro. Tinha características orientais. E cada um deles chegava, ocupava um lugar e se sentava, sem dizer nada. Os outros iam vindo, sentando, também sem falar nada. Apenas chegavam, sentavam e eu, de onde estava, apenas em silêncio observava. Assim foram todos eles chegando da mesma forma. Não houve conversa entre si, não houve conversa, em nenhum momento houve conversa alguma. Todos se sentaram, fecharam os olhos e se mantiveram em silêncio. Eu então fechei a porta do local, apaguei as luzes e tudo ficou às escuras. Cada um sentado no seu canto, em total silêncio. Mas interessante, quando eram reuniões comuns, às vezes ocorria de alguém da Irmandade achar que a reunião estava um pouco fora do horário dela, olhava no relógio, conversava com o do lado, se distraía com uma coisa com outra, né?
Mas ali não havia como haver distração. Era um total silêncio. Depois de um determinado tempo, senti de encerrar a reunião, abri aquela porta e cada um foi saindo, também em total silêncio. Eu acho que foi uma das melhores reuniões que ocorreu naquele local. Passado isso, uma outra visão me veio. Eu estava em uma floresta e em meio àquela floresta, eu fui andando em meio àquela floresta tal, quando de repente eu cheguei em um local onde havia tipo uma montanha, um monte, né? Algo vultuoso. De repente eu fiquei atento, aquilo ali destoava de toda aquela floresta que estava ali em volta. Mas algo começou a me chamar a atenção e eu fiquei observando. Ali haviam pessoas, seres, né? Também com características orientais, mas sentado com um determinado espaço um do outro. Aí tinha um outro sentado, o outro sentado. Então todos eles estavam ali sentados, olhos fechados e em total silêncio. Parecia que nada chamava a atenção deles. Então fiquei a pensar, com tantos animais, com tantas coisas perigosas ali naquela floresta, aqueles seres estavam ali em total silêncio, como se nada daquilo importasse. Tentei ver em que números que era, mas da maneira que estava olhando, não deu para perceber a quantidade. Eu senti de ser 12, perfazendo toda aquela, como se estivessem guardando algo, como se fossem guardiões. A palavra que me veio naquele momento é que eram Kumaras, né? Kumaras. Então, não sei se era um que talvez ficasse no cume ali daquela montanha e os outros que vinham para baixo, se era um que ficava em cima e 6 embaixo, perfazendo os 7, se era 1 e 3 embaixo, não sei. Eu senti de ser 12 naquele momento. Mas em total, silêncio. Depois, um determinado tempo, nós elaboramos e iniciamos a página Iluminante. E quando fizemos essa página Iluminante, teve um iluminante, ou um mestre iluminante, ou seja lá o nome que você queira dar, mas que me chamou muita atenção, porque ele era muito simples, morava num local bem simples, não tinha estudo, não era dado à leitura, não leu livros, não tinha traquejo, não era uma pessoa expressiva, falante ou tudo mais, né? Não tinha, vamos dizer, livros atrás de si, nem tinha imagem de ninguém, nem nome de ninguém, né? O lugar que a gente quer ir não tem nome, não tem figuras, não tem formas, né? Então, todas essas coisas realmente
ficam para trás. Então, ali estava toda a simplicidade. E ele ficava ali sentado, como se em uma cama simples, um local pequeno. E ali ele recebia pessoas que iam até ele. E ele era chamado de mestre do silêncio. Interessante isso. Mestre do silêncio. As pessoas vinham, alguns de longe até, que queriam ser iluminados. E eles eram colocados a sentar naquele local. E eles se sentavam e ficavam em silêncio. Alguns não suportavam. Por incrível que pareça, tem pessoas que não suportam o silêncio. Não conseguem ficar em silêncio. Muitas delas iam embora. Muitas chegavam cansadas de viagem, cheias de problemas, chegavam à porta, sentia aquela presença silenciosa do local e logo diziam, não, eu tenho que descansar, eu estou cansado, não sei o quê. Tinha algo que fazia com que aquelas pessoas fugissem dali, daquele local. Mas algumas vinham, né? E mesmo ainda trazendo aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, elas iam e se sentavam, simplesmente isso, se sentavam e ficavam em silêncio. Ah, mas o que esse homem ensinava? O que ele falava? O que ele escrevia? O que ele leu? Ele simplesmente ficava em silêncio. Aquelas pessoas chegavam ainda lá num estado um pouco agitado, né? A pessoa quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer isso, quer aquilo. Tá? Né? Até como eu comentei de algumas reuniões, a pessoa chega, mas ainda chega agitada, né? Com aquelas coisas todas. Mas ali, a pessoa ela tinha que parar, se acalmar, paralisar, né? Então ela se sentava. Ela fazia um silêncio externo, inicialmente. Mas internamente, tinha algo que ficava ali, né? Que é o que nós chamamos da mente. A mente da pessoa fica... Não para, ninguém para a mente. Né? A mente continua. Então, muitas vezes tem reunião que tudo está certo, pode estar até a luz apagada, pode a pessoa estar falando lá na frente, mas dentro a pessoa está lá, será que eu vou, o que vai ter no almoço, o que vai ter na janta, vou passar na casa da namorada, será que o pai dela vai me receber, aonde que eu vou ter que trabalhar, eu hoje ainda tenho isso, a pessoa está só o corpo ali. Mas a mente é a grande viajante. A mente está sempre te levando para uma viagem, para lá, vai para cá, vai, sobe, né? Mas quando eles ficam ali, isso vai se aquietando, né? E muitos voltam e continuam a se sentar e ficar em silêncio. Voltam e continuam a ficar em silêncio. Mas até um certo ponto, a pessoa pode dizer, eu venho, sento, fico em silêncio, mas nada está acontecendo. Mas ela está em silêncio. Aquele silêncio, por si só, ele está trabalhando. Então veja bem, eu quero dizer para você que ninguém faz silêncio. Ninguém faz silêncio. O silêncio é. Ele é pano de fundo de todas as coisas. Ele permeia todas as coisas. Um exemplo disso é
um dia não, uma noite, eu tive que ir ver um concerto musical, né? E lá estando, havia uma quantidade de gente muito grande ali, parte de baixo, em cima, né? E havia bastante barulho. Quando foi iniciar, que iam começar os instrumentos a serem tocados, o salão todo entrou num silêncio total. Todo mundo em silêncio. E daí começa a surgir as notas musicais, como se elas bailassem por todo aquele silêncio. Então o silêncio ele está em todos os lugares, em todo momento, todo instante. O silêncio é eterno. Então você não pode fazer o silêncio. O silêncio está em você. E você está dentro do silêncio. Então, aquelas pessoas ficavam ali nessa presença silenciosa. Mas no decorrer do tempo, eles iam se acalmando, os sentidos iam acalmando, os desejos se acalmando, tudo ali em volta ia levando a uma frequência diferente, tudo ia mudando. Você percebe que existem algumas coisas em você que nem você consegue mudar, é difícil, mas se você ficar em silêncio, você vai ver que o próprio silêncio vai refreando a mente, vai refreando as coisas. A própria mente ela vai entrando num outro estágio. Ela entra num estágio de silêncio. Você não matou a mente, você não retirou a mente. Você continua tendo a sua mente, você continua tendo os seus instintos, você continua tendo os seus sentidos, tudo está ali, mas está tudo de uma forma silenciosa. Então eles fecham os olhos e entram naquilo que nós chamamos de caverna, né? Quarto escuro, nós chamamos caverna, né? Quando você fecha os olhos, você está entrando nessa caverna, nesse quarto escuro, que nós chamamos de coração, o centro do ser, né? E ali fazem silêncio. Tudo silencia, né? Como na história de Marta e Maria. Tem que silenciar. Marta, uma coisa só te basta. E ali, depois de um determinado tempo, as pessoas já estavam ali, às vezes no decorrer de um bom tempo ali, sentado, quando de repente algo de especial começava a acontecer. Antes de te falar desse algo especial, eu vou lhe dizer também que outro dia eu vi uma reunião num determinado local, onde havia é um local bem grande, um templo bem grande. E ali havia um banco. Naqueles bancos, as pessoas entravam e sentavam em busca da iluminação, mas elas ficavam em total silêncio. Horas e horas de silêncio. E também, um outro dia, eu tive uma visão de um local assim, de porte médio, mas que tinha também um banco. E naquele banco, havia as pessoas que vinham
mas elas estavam todas de preto, com um capuz preto, né, simbolizando estar em uma caverna, sentavam, e tinha um outro que parecia ser aquele que iria falar, né? Mas qualquer um deles poderia falar. Mas ali havia um silêncio. Todos estavam iguais, não havia como discernir um do outro. E de repente um deles se levantou, foi até a frente, mas com tudo escuro, e ali ele começou a falar. Começou a falar para aquelas pessoas e trazer o ensino. Mas então você pode dizer, então esse mestre, chegava um momento que ele começava a falar para essas pessoas? Não. Havia um momento que de tanto fazer silêncio, de tanto acalmar a mente, de tanto entrar nessa presença silenciosa, uma voz começava a ser ouvida dentro de cada um na sua caverna, cada um na sua igreja, cada um no seu templo. E ali surgia para aquela pessoa o verdadeiro mestre. E esse verdadeiro mestre só começa a falar no silêncio. E qual a voz que você começa a ouvir? Nós chamamos a voz do silêncio. Essa voz começa a surgir. É ela que você aguarda, né? Fala assim, Jesus vai voltar, né? É essa voz silenciosa. É esse que fala em silêncio. Ela vem. E ela começa a ensinar, né? Tipo Marta e Maria lá, como exemplo. Ela começa a falar. Marta simboliza a mente. Né? É que nem um macaco, né? Em algumas linguagens chamam a mente de macaco, porque não para. Né? Tem que parar esse macaquinho. Né? Tem lugares que mostram a figura de um macaco, ele fazendo assim e fazendo assim. Né? É a mente. Então você, veja bem, tem que ter muito cuidado com esse macaquinho. Porque qualquer coisa ele sai pulando de galho em galho. Esse local onde você está adentrando em total silêncio, se diz, limpe os seus pés. Outros diz, entra nu. Você está pisando em solo sagrado. Deus vai falar. E quando Deus se manifesta a falar, a sarça começa a arder. Mas sem se queimar. Essa sarça está dizendo sabedoria. Sabedoria. Então você vai se lembrar, mas Elias estava com medo de tudo, estava sendo ameaçado, já tinham matado os profetas, estava em pânico. O que Elias fez? Ele correu lá para o monte, né? Não lembro o nome, né? Talvez seja Horebe. Né? Então ele subiu lá e ficou aonde? Na caverna.
Veio vento, veio tempestade, veio ciclone, veio um monte de coisa. Mas Deus não estava lá. Mas de repente, naquela caverna de Elias, tem uma brisa suave. Essa brisa suave é a voz do silêncio. É a voz de Deus. E Deus estava lá. E Deus começa a falar com Elias. Moisés sobe no monte. E ao chegar lá, a sarça começa a pegar fogo. E ele fala com quem? Com Deus. Então veja a importância disso que está se passando. Porque esse fogo tem que começar a arder novamente aí dentro. Porque enquanto esse fogo não estiver aceso, enquanto ele não brotar, enquanto você não puder ouvir a voz do silêncio, enquanto você não puder entrar na sua caverna, não há espiritualidade, nada pode ser feito. Porque quem tem que te conduzir é esse mestre. Esse é o verdadeiro mestre. Quem encontra, quem chega nesse mestre, não precisa estar indo para lá e para cá, atrás de nome, de homem, de pessoas, disso, daquilo. Não, ele encontrou o único e verdadeiro mestre. É ele que começa daí para frente a queimar tudo, a queimar as imperfeições, a queimar todas as coisas. Daí para frente, esse está na direção. Esse Deus que despertou e que vem para a matéria, ele começa a observar o seu mundo e vê que o seu mundo é um caos total, e ele, através dos atributos que tem, começa a trabalhar, né? Então diz que ele vem e depois transforma em 3 raios, né? Transforma em 3, e esses 3 começam a trabalhar o mundo. Começa a colocar ordem no caos. Outros dizem que é um que vem e que bate ali e dali sai 7 cores, 7 raios, 7... Tudo isso, todos esses dizeres e essa maneira de interpretar, elas são fábulas. Mas o que é importante é esse que está aí falando dentro de você. A encarnação que você passar, sem acender esse fogo, sem o verdadeiro mestre, sem ser apresentado para o verdadeiro mestre, não teve valor nenhum. Então, quando isso acontece no ser, não é só internamente que ela entra em silêncio. Ao redor dela, aquele caos, todos aqueles problemas, todas aquelas situações, tudo começa a se alinhar, tudo começa a entrar numa harmonia, tudo começa a ter uma paz, tudo começa a ter... É um novo mundo, uma nova era para esse mundo que você criou. Porque tem um mundo que você criou e que nem você mesmo está conseguindo viver nele. Então, quem criou esse mundo foi o que a gente chama de eu exterior.
Mas agora, esse interior começa a trabalhar esse mundo, a criar um mundo diferente a partir desse mundo caótico que você foi criando, e até o ponto que chegou. Então, esse é o mestre verdadeiro. E nesse local aonde você está, não tem nomes, não tem formas. Fecha aí os seus olhos, procura aí por nomes, por formas, procura por corpo físico. Você não vai encontrar. A única coisa que você vai encontrar é essa voz silenciosa, que só aqueles que têm a coragem de viver no silêncio conseguem ouvir. E esse silêncio, ele vai se adentrando, essa presença do silêncio vai se estabelecendo, que depois no dia a dia as pessoas começam a ver como você é tranquilo, como você é calmo, como você é sereno, como a sua vida está ficando de uma maneira calma, tranquila, né? Eu acho que nesse momento de quarentena, você devia aproveitar e fazer essa quarentena interior. Será que o propósito dessa quarentena exterior não é tirar você dessas coisas deste mundo para você ficar um pouco em silêncio dentro da sua casa e receber isto que você está recebendo hoje? Agora, para você ir nessa igreja, para você ir nesse templo, para você ir nesta reunião, quanto tempo você vai gastar? Você vai de carro? Você vai de avião? Quanto você vai pagar? A coisa começa a tomar um outro sentido. Tenta agora. Quantos passos para fora você tem que dar para você chegar nesse local? Quantos passos para dentro você tem que dar?